Eu tava aqui olhando, fazendo umas análises, né, dos conteúdos que eu posto e tudo. E eu percebi que teve um carrossel que ele foi muito bem aceito. Todo mundo curtiu, algumas pessoas comentaram só, mas muitas pessoas encaminharam. E o conteúdo desse carrossel vinha dizendo assim: ao invés disso, prefira isso. Ou seja, quando o lead fala tá caro, ao invés de falar que parcela, pergunte se o lead acredita que aquela solução que você está apresentando vai ajudá-lo a chegar no lugar que ele quer chegar. E assim eu fiz vários comparativos do que é que eu vejo todo dia os vendedores fazendo e do que é que, se for feito, pode haver um melhor resultado. E eu vim aqui para fazer um disclaimer. Eu sou a Aline Loyola e eu multiplico vendas de infoprodutos high ticket. E aí, qual é o disclaimer que eu quero trazer, né? Lembrar aos infoprodutores que não é o closer e não é o comercial que vai salvar o seu negócio. Não é. E por que eu tô falando sobre isso? Eu tenho percebido nas calls que eu tenho feito com infoprodutores que as expectativas que eles trazem para o comercial e para o closer é de salvação da lavoura. E na verdade, o que é que a gente precisa ter em mente? A call, ela é a cereja do bolo. Ela tem que ser o ápice daquele lead que já consome seu conteúdo, que já conseguiu compreender que você é a pessoa que vai levá-lo para o resultado que ele quer alcançar. De todas as soluções que existem no mercado, a sua é a que ele deu o maior fit. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso com conteúdos de dores, conteúdos de desejo, mas não é aquele conteúdo só cutucando a dor, não é aquele conteúdo só dizendo, por exemplo, no caso de emagrecimento, que é um caso que todo mundo consegue compreender com muita facilidade, né? Se você realmente está muito incomodada porque você não cabe mais nas suas roupas, você não consegue mais sentar na cadeira do avião para viajar para o seu sonho de férias, clique aqui e fale comigo. Não é só vendendo. Não, é levando pequenos passos de melhoria para ele entender que, caramba, se ela tá me dizendo isso, eu tô colocando em prática no conteúdo gratuito e eu tô tendo resultado, imagina se eu entro nessa mentoria dessa mulher, percebe? Então, assim, o conteúdo, ele precisa oferecer pequenos passos de melhoria para que a pessoa possa se identificar com a sua metodologia, perceber que realmente funciona a despeito das provas, né, de pessoas que já alcançaram o resultado que ela quer, que você também vai colocar no seu conteúdo. Além disso, a sua entrega e a sua exposição dessa entrega precisa ser muito grande. Em que sentido? Caramba, eu prometo profissionais XPTO ganharem 20 mil reais por mês. Você precisa ter uma enxurrada de provas, de profissionais que alcançaram aquele resultado. Por quê? Porque parte do princípio que a pessoa que está na internet está enganando os outros de qualquer forma. Infelizmente, essa foi uma imagem criada. Então, na hora que você mostra pessoas comuns que tinham problemas iguais os dela e que estão ali mostrando que alcançaram resultado, você está dizendo que você consegue levar para esse lugar. Além disso, né, além desse conteúdo que já resolve alguma dor, a sua entrega nos cursos que você já tem precisa ser assim fenomenal. O seu acompanhamento de alunos, né, o seu suporte de alunos tem que ser algo realmente diferente, porque o objetivo nunca é receber o dinheiro que aquelas pessoas podem te dar por aquele curso que você gravou. O objetivo é sempre fazer as pessoas chegarem no lugar que elas imaginam que você vai levá-la, porque foi o que foi combinado na hora que elas compraram o curso. E por que é que isso é importante? Porque na hora que você começa a girar essa roda de que, caramba, o resultado que ela entrega é sensacional, eu estou indo muito além do que eu imaginava, você gera novos alunos para o passo seguinte. Você gera alunos de curso para alunos de mentoria. E não só isso. Essas pessoas que estão conseguindo esses resultados, além do que elas pensavam, elas vão fazer questão de levantar a sua bandeira. Elas vão fazer questão de colocar na internet, né, na sua página, na página delas, os depoimentos que elas têm a respeito do problema que elas tinham e do lugar que elas estão agora.
Então, assim, é uma roda viva mesmo. E esse negócio que a gente trabalha, que é o mundo digital, ele é feito disso. Ele é feito, um dos pilares é conteúdo, um dos pilares são provas. E essas duas coisas dependem exclusivamente do infoprodutor. Todo o resto depende do estrategista, do comercial, de quem quer que seja. Mas provas e essa entrega fora do normal só depende do infoprodutor. Então é por isso que eu falo que só o comercial não resolve o problema do mundo. E aí você pode estar pensando assim, caramba, Aline, que legal, só que eu estou começando agora, eu não tenho esses alunos desses cursos, eu não tenho esse bando de gente para falar bem sobre mim. E aí eu pergunto, de onde é que veio a sua metodologia? E eu trago meu exemplo aqui. Eu me posiciono hoje como vendedora consultiva para produtos high ticket, baseada em 25 anos de experiência na indústria farmacêutica, aonde eu ganhei 5 prêmios internacionais, aonde eu conduzi uma equipe vencedora. A gente era responsável por todo o Norte e Nordeste e a gente sempre estava nos primeiros lugares. Se não eu como gestora, elas como consultoras. E às vezes 2, 3, 4, 5 no ranking dos 10 melhores do Brasil. Então é uma metodologia que funciona. Então eu trago isso do mercado offline para dentro do mercado online. E como é que eu já experimentei isso? Eu sou sommelier de chá, é uma curiosidade sobre mim, eu sou apaixonada por chá. E eu fui dona da maior escola de chá do Brasil no pouco tempo que eu fiquei trabalhando com isso, durante 3 anos e meio. Então eu cheguei a ser a escola com mais alunos no Brasil todo. Então isso também já é um exemplo de que essa metodologia funciona. Outro exemplo que essa metodologia funciona, a gente coloca em prática essa metodologia dentro dos parceiros de negócio que a gente tem com a agência Acelera. O que é a agência Acelera? É uma agência que eu sou sócia do meu esposo e a gente tem parcerias onde a gente é estrategista de outros experts. E a gente coloca em prática esse comercial com esses outros experts. Não só na call, mas na construção do comercial. Aí você fala, né? Ai, Aline, que legal, como é que eu faço isso? E aí eu trago um pouco, né? Essa sua metodologia, ela deve ter vindo da sua história. Se você é nutricionista, deve ter vindo do resultado que você tem acompanhado dos seus pacientes. Se você é fisioterapeuta, da mesma forma. Se você ensina alguém, por exemplo, eu tenho um cara que eu admiro muito, que é o Douglas Alves. Ele ensina pessoas a conquistar empregos em bancos. Por quê? Porque ele já trabalhou nessa seleção e ele sabe como é que as pessoas são julgadas para serem escolhidas ou não ali para aquela seleção. E ele ensina isso, porque ele ensinou isso no banco, agora ele ensina no digital. E assim por diante. Então, sempre vai partir da origem de onde você trouxe essa sua expertise, de onde você trouxe esse seu conhecimento. E isso é sim possível você usar o seu próprio exemplo. E aí a gente volta lá pro começo, né? Eu falando aqui que a call, ela é a cereja do bolo. E eu tenho percebido que os infoprodutores têm guardado pro comercial toda essa expectativa. O comercial consegue sim trazer dinheiro rápido pro caixa, mas é importante ter toda essa base para que a gente tenha leads de qualidade, para extrair desses leads de qualidade o resultado que o infoprodutor espera. Porque se o infoprodutor não está produzindo conteúdo que seja de qualidade, que seja de ensino, se ele não está entregando aquilo que ele tem capacidade de entregar com a, digamos assim, com a excelência que ele tem a capacidade de entregar, não tem milagre para o comercial, né? Então é mais esse disclaimer de explicar que é uma roda e que cada um tem um papel e que quando essa roda está azeitada, o resultado, a escala, tudo vem. Então eu quis compartilhar isso com você porque assim, se você acredita que a call é uma ferramenta importante para o seu negócio, você tem toda a razão. Se você acredita que o comercial estruturado, com pipelines estruturados, com funções estruturadas para cada fase, com pré-qualificação desses leads estruturados, com esses leads que não são pré-qualificados, levados para um ambiente de nutrição, conduzido pelo marketing, né, pelo estrategista. Cara, isso tudo fica uma coisa linda de se trabalhar. É lindo ver quando tudo isso está muito alinhado. Tá? Então, pensa sobre isso. Me segue para conteúdos como esse todos os dias.